a minha, a minha xícara tá suada de água. E aí, Vete, será que a veterinária dá dinheiro? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Café com Vete. Nesse programa, eu vou trazer assuntos que ajudam você, veterinária, a vencer a insegurança e conquistar mais clientes. Meu nome é Natália Messas e vamos falar hoje sobre veterinária. E aí, dá dinheiro, não dá dinheiro? O que você acha por aí? Quem nunca se preocupou com isso? Eu lembro que no início da minha carreira, eu tive vários medos e um deles era principalmente não ganhar dinheiro com a veterinária. E assim que eu me formei, o meu pai ele já deixou de me ajudar. Então, eu não tinha mais como contar com ele financeiramente logo que eu peguei o diploma. E eu precisava começar a me virar. Eu morava de aluguel, tinha os meus boletos para pagar, tinha as minhas contas, tinha o entretenimento, né? Então eu precisava ganhar dinheiro desde o dia que eu me formei. E o medo de não ganhar dinheiro, eu acho que ele surge com a sensação de que o mercado está saturado, né? Então não tem espaço para mim. Por que aquela clínica vai me contratar se existe uma outra pessoa melhor do que eu fazendo a mesma coisa, com muito mais experiência? Então a gente acha que o mercado está saturado demais e a gente tem a sensação de que tem muitos veterinários para poucos tutores. E isso pode deixar a gente em dúvida em relação à viabilidade da nossa profissão. Tenho certeza que você, ou você conhece algum colega, ou mesmo você, já pensou em desistir da nossa profissão por diversos motivos. Por cansaço excessivo, por achar que você trabalha demais, por achar que os plantões não valem a pena. E um dos fatores de tentar tomar essa decisão é em relação ao dinheiro. E não está errado, isso está certo. Se a gente está fazendo um trabalho que não está monetizando o que a gente precisa, pensar em desistir está em todo o direito. Mas será que é isso mesmo? Será que você já tentou fazer tudo o que precisa para conseguir ganhar dinheiro com a veterinária? Hoje eu vivo 100% da veterinária e 100% da especialidade. Então eu deixei a clínica médica, virei especialista e hoje eu estou há 4 anos no mercado como especialista nefro. E eu ganho dinheiro com a nefro, né? Então a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito para conseguir colher os frutos de todo esse trabalho. Quantas vezes a gente não fala para o tutor comprar o material, vamos supor, ele compra o material para fazer um sorinho subcutâneo. E aí você vai lá, ele vai até a sua clínica, você aplica e não cobra nada por isso, porque ele trouxe todo o material. Mas quanto vale a sua mão de obra? Quanto vale o aluguel que você está pagando? Quanto vale o ar-condicionado, o imposto? Então você vai lá, aplica e não cobra, porque é relativamente um trabalho considerado simples e rápido de ser feito, né? Você vai lá em 30 minutinhos, fez o soro e o paciente foi embora. Mas quanto vale a sua hora? Né? Então a gente precisa valorizar mais. Quanto vale a mensalidade que você pagou na faculdade, o congresso que você vai, a capacitação que você fez no decorrer do tempo para conseguir aplicar aquele soro em 30 minutos e liberar aquele paciente para casa. Então, isso também conta. A gente precisa colocar a nossa mão de obra e a nossa valorização no preço que o tutor vai pagar. Então, a gente às vezes faz 1, 2, 3, 4 retornos e não cobra nada desse cliente, né? Tipo, ele veio aqui, só veio me mostrar que o pet está tudo bem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E você já parou para pensar que essa visão de que a gente ganha pouco pode impedir a gente de fazer o nosso máximo, de performar no nosso potencial máximo? Porque a gente pensa, nossa, por que eu vou gastar tanta energia e dar o meu máximo se eu não vou conseguir ganhar o mínimo do que eu quero? Então, isso
atrapalha, esse medo de não ganhar dinheiro, atrapalha diretamente na nossa capacidade, no nosso máximo, de exercer um bom trabalho, de exercer o nosso trabalho com uma energia positiva. Então, isso influencia muito. Então, assim, nós escolhemos a profissão que a gente tem hoje, não só pelo fato emocional, né? A gente não faz a veterinária por amor, a gente faz a veterinária com amor. Isso é diferente. Então, o que a gente faz, pelo mínimo que seja, às vezes aplicar uma injeção, às vezes fazer um retorno, às vezes ir na casa do cliente olhar o animal. O cliente mora do lado, na esquina da clínica, na esquina do consultório que você trabalha. Você sai da onde você está, vai até lá, olha o paciente, não cobra nada. Então, a gente precisa parar com essa cultura de não cobrar a nossa mão de obra, porque achar que a nossa mão de obra é muito barata. Então, nós escolhemos a veterinária pelo fato emocional também, não tenho dúvida, mas precisamos ir para o lado racional, porque a gente também precisa ganhar dinheiro. A gente precisa pagar conta, a gente precisa pagar boleto, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa criar filhos. Então, tudo isso influencia na nossa maneira de pensar, né? E perder o medo de ganhar dinheiro na veterinária te possibilita, além do ganho financeiro, permite que você exerça a nossa profissão com mais confiança, com mais paixão, com mais dedicação. Quando você levanta de manhã e sai para trabalhar sabendo que você vai ter um retorno financeiro compatível com o que você trabalha no final do mês, é totalmente diferente, é uma energia diferente. Você não sai de casa já se sentindo desvalorizado, já desmotivado, já com uma má vontade de executar as atividades que você precisa. E se você exerce isso nessa energia negativa, com o passar dos anos, você vai acumulando esse sentimento e você fica insatisfeito com a nossa profissão. E aí passa pela sua cabeça sair, passa pela sua cabeça começar uma outra coisa, uma outra faculdade, enfim, mudar os planos futuros porque aquele atualmente não está dando certo. E por que as pessoas acreditam que elas não ganham dinheiro? Bom, porque elas pensam que o mercado está saturado. Realmente, sai um grande número de veterinários formados no Brasil hoje. Em média, aí, 50 mil veterinários novos todos os anos estão saindo no mercado de trabalho. Mas a gente precisa enxergar o copo meio cheio, né? Então, ao invés de pensar que o mercado está saturado, a gente precisa perceber a oportunidade que existe dentro do mercado. O mercado pet é um mercado extremamente aquecido. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais pets do que filhos. E esse cuidado intensivo gera diversas oportunidades para o médico veterinário. Então, quanto mais veterinários trabalhando, falando dos seus serviços, mais os tutores criam a consciência da necessidade do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha especialidade, que é a nefrologia. Estão cada vez mais saindo nefrologistas no mercado. A minha turma na Anclivepa, São Paulo, foi a 5ª turma. Hoje, se eu não me engano, está na 10ª ou na 12ª e tem outras instituições também com a pós de nefro. As pessoas vendo a nefrologia, conhecendo a especialidade, os clínicos criam mais consciência de que precisam encaminhar esse paciente. Eles entendem a necessidade da especialidade, entendem a necessidade de encaminhar para o especialista. Quando é uma especialidade que só tem 1 ou 2 pessoas, ninguém comenta do assunto, ninguém fala sobre isso. Então, quanto mais pessoas falando sobre o assunto, mais as outras pessoas enxergam a necessidade desse trabalho. Então, quanto mais nefros a gente tem no mercado, mais as pessoas se conscientizam e entendem da necessidade da especialidade e nos procuram mais.
E aí o que você precisa fazer, né? Por que que a pessoa vai escolher você e não vai escolher o outro nefrologista que está ali? Aí já é um assunto para um outro vídeo. Mas você vai precisar criar a sua autoridade, fazer o seu nome, fazer um bom trabalho, sair da insegurança para você conseguir fidelizar os seus clientes. E aí isso a gente entra num outro tópico de vídeo. Mas a concorrência faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? A concorrência faz com que você se mexa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre uma experiência que eu passei com os Correios. Eu fui nos Correios esses dias fazer uma postagem de um documento. Então, eu fui postar um documento, eu cheguei no correio, o correio não tinha envelope. O correio não tinha, simplesmente não tinha envelope. E o meu produto ia demorar 15 dias para chegar no destino final, porque estava tudo atrasado, as entregas, as encomendas, enfim. Não tinha envelope, eu tive que sair do correio, ir comprar um envelope e voltar. E ia demorar 15 dias para chegar. E por que isso acontece? Porque a concorrência com os correios ela não existe. Então ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode prestar um serviço ruim, ele não precisa ter envelope, porque eu vou lá comprar um envelope e vou voltar. Ele é o único prestador de serviço que eu tenho. Ah, Nath, mas dá para mandar por transportadora, enfim, mas o correio é o que a gente mais utiliza para essas coisas pequenas. Então, ele presta esse serviço meia boca porque ele não tem concorrência. Quando você tem uma concorrência, um mercado aquecido, você tem mais oportunidade de mostrar um bom trabalho e todo mundo sai ganhando. Então você faz um bom serviço, você cobra por um bom serviço, o cliente fica satisfeito. Então assim, todo mundo sai ganhando, você exerce criatividade no seu trabalho. Outro problema de achar que veterinária não dá dinheiro. Colegas cobrando pouco. Uma maneira da gente sair dessa enroscada, né, de querer se nivelar com profissionais que cobram baixo pelos seus serviços, é você valorizar o seu serviço, você mostrar o valor da sua consulta, você mostrar o valor do seu serviço prestado. O que você fez para atingir o que você tem hoje? Né? Qual especialidade você precisou fazer? Né? Qual capacitação você precisou fazer para conseguir atingir o que você tem hoje? Ao invés de manter o seu valor junto com o valor da concorrência. Então, você não vai conquistar o cliente pelo preço. Você vai conquistar o cliente pela experiência que você traz e pelo problema que você resolve. Às vezes ele vai no mais barato e não resolve o problema dele. Então a pessoa não resolve o problema e depois ele vai em você e vai pagar um pouco mais caro, tá? Então você precisa colocar o seu preço, quanto vale o seu trabalho, e você precisa mostrar para as pessoas o seu diferencial. Você precisa destacar a qualidade dos seus serviços, a sua experiência com o cliente, né? Então, como é que é o seu consultório? É um ambiente legal? É um ambiente mais ou menos? Você tem um café, você tem um recepcionista, você tem um ar-condicionado? É um ambiente que o tutor se sente confortável ou não? Então, tudo isso você precisa prestar atenção para colocar valor no seu trabalho. Outra coisa importante também é você se posicionar como um veterinário de alto valor. Né? Então, você precisa melhorar a sua qualidade na comunicação, você precisa melhorar a sua vestimenta, né? O seu ambiente é um ambiente legal, não é um ambiente tão legal. E tudo bem, às vezes hoje você não tem dinheiro para colocar, para pensar no ideal, mas começa com o que você tem. Começa com as oportunidades que você tem agora. Então, se hoje você precisa começar num lugar mais simples, vai num lugar mais simples. Conforme você for ganhando autoridade, com o tempo, as pessoas conhecendo o seu trabalho, você vai investindo mais em você, investindo mais nas suas vestimentas, investindo, enfim, no que você precisa para melhorar os seus serviços. E o que você pode fazer para tirar essa sensação de que você está sendo engolido pelos colegas? Né? Porque tem você de veterinário aqui, ali na esquina tem outro, na outra esquina tem outro, na rua de trás tem outro. Como que você se diferencia dessas pessoas, né? Você pode se especializar.
Então você pode nichar o seu público, né? Então, por exemplo, eu atendo pacientes com alterações renais. Ah, clínica geral você atende? Não, eu não atendo, eu encaminho esse paciente, porque eu direciono toda a minha energia e a minha atenção para pacientes que realmente me interessam, que é os nefropatas, os pacientes com cistites recorrentes, os pacientes com urolitíase. Então, assim, eu quero estar na cabeça das pessoas e ser a primeira pessoa que eles vão lembrar quando o paciente tiver um problema urológico. Então, tem um paciente doente renal crônico, qual é o primeiro nefrologista que passa na sua cabeça? Eu. Eu quero que seja eu. Então, eu crio a minha especialidade, eu faço a minha especialidade e crio a minha autoridade relacionada a isso. Então, eu sou muito bem nichada. Quando pensa em um clínico geral, não é em mim que ele vai lembrar. Não é de mim que ele vai lembrar. Não é eu que ele vai pensar. Mas quando ele tem um paciente com cálculo, a minha intenção é que eu seja lembrada por isso. Então, você precisa escolher a área que você tem mais afinidade, né? Então você pode ficar um tempo na clínica médica. Se você quiser exercer a medicina preventiva, vai para a medicina preventiva. Clínica médica tem excelentes clínicos gerais hoje em dia, então tá tudo bem também. Se você quer ser cardiologista, dermatologista, oftalmocirurgião, enfim, você precisa de um tempo para entender qual área você quer seguir, qual especialidade você quer seguir. Você pode fazer um atendimento personalizado, você pode oferecer serviços exclusivos, né? Então, o que você faz que o seu colega não faz? Como você vai se destacar na profissão, né? O que você pode fazer com o seu cliente que o veterinário não pode? Qual é o seu diferencial? Então, você precisa conhecer qual é a forma única de atender o seu paciente. Isso vai ser o diferencial. Isso vai ser o motivo que a pessoa vai te procurar pelo seu valor e não pelo seu preço. É isso que vai te diferenciar dos outros colegas, dessa massa de veterinários que estão saindo no mercado. E sobre a remuneração, a gente precisa de algumas estratégias de precificação adequada, né? E valorizar o nosso trabalho. Se tem clínicas que pagam R$ 100 por plantão de 12 horas, é porque existem profissionais que aceitam essas condições, né? Então, existem pessoas que aceitam trabalhar nessas condições de R$ 100 a cada 12 horas de plantão, né? Mas qual é o seu preço? Né? Quanto você acha justo receber por um plantão que você trabalha? Qual é o mínimo que você aceita para estar naquela equipe? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Existem muitos lugares que, sei lá, cobra R$ 150 o plantão de 12 horas. E aí, na hora da conversa, né, na hora da entrevista, na hora de você se candidatar para aquela vaga de plantonista, você precisa explicar as suas habilidades, né? Então, a pessoa que está contratando, ela precisa entender que você é uma pessoa boa para aquela vaga, que você vai trazer benefícios para aquela clínica. Então, você precisa falar das suas habilidades, você precisa falar das suas expertises, você precisa falar no que você é bom e que o valor que você vai agregar para aquela clínica é muito mais alto do que o valor que ele vai te pagar por plantão. Então, por exemplo, você está satisfeito com R$ 150 a cada 12 horas de plantão? Talvez não. Talvez você queira receber um pouco mais. Então, fale na hora dessa conversa, na entrevista, quais são as suas habilidades, qual a sua expertise, no que você é bom. Você precisa, então, ser mais ativo durante a entrevista e não aceitar o que ele está te propondo. Aí tudo bem, se você conversou, olha, esse valor não dá para mim, porque por causa disso, 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 e aí você fala no que você consegue agregar, eu agrego isso, 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 eu tenho curso assim, assim, assim e tal. Se mesmo assim você mostrando as suas habilidades, ele não está procurando qualidade no serviço, ele está procurando preço. E aí tá tudo bem, não é a clínica, essa clínica não é o seu perfil, e ele vai atrás de uma outra pessoa para suprir essa necessidade do preço. Mas se ele quer valor, talvez vocês vão conseguir chegar num acordo, né? Então, quanto que vale esse plantão para essa pessoa que vai me trazer isso, isso e isso de benefícios? XPTO de benefícios. Então, começa a pensar nisso quando você vai
fazer uma entrevista de emprego para um salário que é um pouco mais baixo do que você gostaria. Mostre que você tem valor e tenta chegar num acordo, né? Um acordo que fique bom para os dois lados. E agora, se você não tem nada a agregar para aquela clínica, né? Se você não investe em você, aí eu sinto muito, você vai precisar se movimentar até você conseguir debater, né? Trazer isso com a pessoa que está te entrevistando, para você conseguir um valor mais alto e ganhar mais dinheiro com isso. Então, assim, deixar o medo de ganhar dinheiro com a veterinária é extremamente importante, porque isso atrapalha o seu crescimento profissional. Então, eu acredito que você precisa investir em você, investir na sua carreira, você vai ganhando o seu espaço, você vai conquistando sonhos, conquistando metas cada vez mais, e você vai atingir o patamar que você almeja. Quais são seus sonhos, aonde você quer chegar, tudo isso você precisa ter muito bem detalhado para você guiar, traçar rotas para conseguir atingir o que você precisa. Tá bom? Vete, esse é o nosso primeiro episódio. Gostaria que você deixasse um like, um comentário, se você gostou, se você não gostou, uma sugestão, qual conteúdo você quer ver por aqui nos nossos episódios do Café com Vete. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.